Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim, vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui tá bom. Fecha os seus olhos aí um minutinho. Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar. Guia-nos, mostra-nos a tua vontade. Enche o nosso coração com teu fogo. Nos preenche até de tal forma que possamos transbordar esse fogo, Senhor, para aqueles que estão ao nosso lado e possamos viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém. Gente, hoje é o nosso último dia do Fornalha, nós estamos encerrando esse mês, de Fornalha. E quem tem sentido que coisas grandes estão acontecendo? Você tem sentido alguma coisa mudar na sua vida? Tem? Quando nós falamos sobre Fornalha, era para que realmente a igreja de Cristo, ela pudesse se encher de tal fogo, do fogo do Senhor, de tal forma, que ela pudesse se capacitar, que pudesse se encher, para que pudesse viver um ano sobrenatural. Um ano, que nós estamos falando que é o ano da expansão do reino de Deus. Sabe? E o que nós acabamos de ler aqui é a principal ideia que nós precisamos ter sobre esse nosso ano. Se nós queremos viver um ano abençoado, se nós queremos viver um ano cheio da presença do Senhor, e que seja um ano da expansão do reino de Deus sobre a nossa vida, nós temos que fazer o que está escrito aqui em Mateus 6,10, que é pedir para que o reino dele possa vir, e possa ser feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos que em cada área da nossa vida a vontade de Deus possa se cumprir. Cada área da sua vida, ela precisa ser tocada por Deus e a vontade dele precisa prevalecer. Todos os anos, eu tenho um costume muito grande com a Raíza, Nós, geralmente, separamos um momento para falarmos sobre os planos para o ano. O que nós vamos fazer esse ano? E nós descobrimos uma coisa interessante. Nós fazemos os nossos planos, mas quem dá a direção verdadeira é o nosso Deus, é o nosso Pai. Sabe? Porque muitas vezes nós planejamos tantas coisas. Nós fazemos planejamentos, nós pensamos nos nossos sonhos, naquilo que vai abençoar, que vai trazer felicidade. Mas de repente, quando nós começamos a viver aquilo, nós nos frustramos, nós acabamos nos decepcionando, porque tínhamos uma expectativa enorme, e quando chega lá não é aquilo que a gente imaginava. E qual é a grande questão disso? A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado, diga assim: a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Agora cutuca ela e fala assim, agora vai para o outro lado agora e fala assim: a sua, muitas vezes só te atrapalha. Sabe? Então, qual a grande questão? Nós precisamos entender quais são os planos de Deus. Essa é a diferença que nós temos para o mundo. Porque alguém aqui é perfeito? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Nós temos as nossas lutas. Mas a nossa grande vantagem, grande diferença, é que nós temos um Pai que cuida de nós. Um Pai que sabe os melhores planos para a nossa vida. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós queremos viver de tal forma como aqueles que estão lá fora, fazendo as nossas próprias escolhas, querendo enfrentar os próprios problemas. Às vezes você quer fazer justiça com as suas próprias mãos, sabe? Às vezes você quer lutar com a sua própria força. Se nós formos parar para pensar, isso não é muito inteligente. Já parou para pensar nisso? Eu estava falando isso com uma pessoa esses dias.
e eu estava falando o seguinte: olha, essa pessoa está com um desafio muito grande, tá? E aos olhos, e estava precisando de uma coisa da justiça que está amarrada, ó, mais de ano. Está entendendo? Aí eu falei: olha só, fica tranquilo. Você faz o seguinte: cuida primeiro das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Enquanto você ficar vivendo isso, você vai se desgastando e vai perdendo as suas forças. E eu falei: cara, fica tranquilo, porque buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês sabem que no começo do ano a justiça é toda lenta, né? Tudo parado, né? Aí, essa semana, essa pessoa estava me falando: pastor, me procuraram da justiça para dizer para mim ir lá, porque a coisa andou. Alguma coisa está acontecendo. Você está entendendo? É quando nós nos rendemos à vontade dEle. É quando nós nos rendemos àquilo que Ele vai fazer. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós corremos um grave risco de mudarmos o Evangelho. O que é isso? Mudarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Mudarmos o que está escrito na palavra de Deus, sabe? Por quê? Quando nós falamos sobre propósito, quando nós falamos sobre missão, nós pensamos que é algo que é sobre nós. Nós pensamos que é algo que seja sobre a nossa vida, sobre o que eu vou vencer. A minha missão é vencer, a minha missão... Quando na verdade, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre a vontade dEle aqui nessa terra. É interessante, eu estava até conversando com o pessoal isso na sexta-feira, na hora da oração. Nós vemos muitos homens vitoriosos, mulheres vitoriosas na palavra. Mas se você for parar para observar, nunca foi sobre eles. Pega o que aconteceu com Moisés, tá? Moisés estava lá, cheio dos seus problemas, das suas dificuldades. De repente Deus vai lá e chama Moisés. Moisés, vem. A sarça ardente chamou e tal, algo sobrenatural aconteceu. E Moisés se levantou. Quando Moisés se levantou, era sobre Moisés? Deus levantou um homem para que aquele povo, o povo de Deus, pudesse ser abençoado. Vocês estão entendendo? Tanto é que, olha o que aconteceu. Deus chamou Moisés, Moisés foi lá, fez tudo, aconteceu todas aquelas coisas de libertação do povo que estava escravo no Egito, abriu o Mar Vermelho, passou 40 anos no deserto. Na hora de entrar na Terra Prometida, Moisés entrou? Porque não era sobre ele, era sobre o povo de Deus, era sobre a vontade de Deus se realizando aqui nessa terra. E o problema que nós enfrentamos, sabe qual é? É que a gente olha muito para o evangelho. Você conhece o evangelho? Nós queremos dobrar a Bíblia Sagrada à nossa vontade. Nós queremos dobrar as coisas de Deus para a nossa vontade, para aquilo que nós achamos que é melhor. Às vezes a gente fala para Deus, né? Senhor, eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso dos teus caminhos. Aí quando fala, eu quero tocar nisso aqui, não, isso aqui está tudo bom, está tudo funcionando bem, não mexe nisso aqui não. Quer dizer, você entrega uma vida com restrições para Deus. Você entrega uma vida com travas, com barreiras. Eu sempre falo que o nosso Deus ele é muito educado, sabe? Já parou para pensar como Deus é educado? Deus te obriga a alguma coisa? Às vezes você é amassado pela vida, pelo próprio inimigo. Porque se Deus não te proteger, você está vulnerável. Às vezes Deus deixa para que você se desperte. Mas a escolha é sua. Então, olha o que acontece. Nós temos que entender o seguinte: se nós queremos viver uma vida sobrenatural, começa com a vontade de Deus aqui nessa terra. Se nós queremos viver os propósitos de Deus, começa com a vontade dEle para a sua casa, para a sua família. Não é sobre a sua vontade. Talvez hoje a palavra de hoje ela não seja assim empolgante. Talvez ela não seja aquela palavra que te deixe, sabe, pegando fogo.
Mas ela é uma palavra que transforma a sua vida. Porque barulho é barulho. A maior transformação, ela não acontece para fora, ela acontece aqui dentro. Eu sempre costumo dizer que a maior batalha espiritual acontece aqui, ó, na nossa mente. É aqui que o inimigo derruba a gente. É aqui que você perde. É aqui que fica o teu orgulho. É aqui que fica a tua vontade, as tuas escolhas. Sabe? É interessante que quando nós olhamos assim a igreja, nós vemos muitas pessoas cheias de potencial. Quando nós olhamos e falamos assim, cara, por que essa pessoa está passando por isso? Por que essa pessoa está vivendo isso? Porque quando se prega, inclusive nós pregamos para toda a igreja, inclusive para nós mesmos, tá? Mas cada um aqui tem o direito de escolha, tem o direito de deixar ou não, tem o direito de abrir a mão ou não, abrir o coração ou não. É uma escolha. Então, essa palavra, ela precisa ser muito compreendida, porque esse tipo de palavra é aquela que transforma a nossa vida. É aquela que vai mudar a tua vida para sempre. Eu queria que vocês abrissem aí Isaías capítulo 6, versículo 6. Isaías capítulo 6, versículo 6. Olha o que aconteceu com o profeta Isaías. Está escrito assim, vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha isso. Às vezes, nós achamos que o fogo, ele serve apenas para que nós possamos, nos encher, a gente fala em línguas, vai embora. Não. É muito bom estar na presença, é muito bom a gente se encher do poder de Deus. Mas se nós nos enchermos do poder de Deus e não fizermos nada depois daquilo, se nada acontecer, de nada adianta. Você está compreendendo? Você não está se enchendo do poder de Deus, você não está esse período agora no fornalha, simplesmente para que você possa encher. Você vai se esvaziar, sozinho. Então nós estamos aqui para quê? Para que nós possamos ser cheios, para que depois nós possamos ser enviados para algo. Está dando para entender? E olha o que aconteceu com Isaías. Ele foi tocado pelo fogo, tocado nos lábios pelo fogo, e logo depois Deus clamou, Deus perguntou, quem irá por nós? Quem irá por nós? A resposta foi na hora, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que você está pronto para dar essa resposta? Deus hoje, Ele está aqui te chamando, quem irá por mim? Deus está falando, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, quem irá por mim? Eu quero abençoar aqueles que estão ao seu redor, quem irá por mim? Eu quero te usar para coisas maiores, você irá por mim? E a pergunta é, será que nós estamos com o nosso coração queimando para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Vamos ser sinceros, gente, vamos aqui ser muito práticos. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Você crê nisso? Crê? Deus tem muitas coisas maravilhosas e poderosas. Mas você tem recusado Deus em muitas áreas.
Você tem negado Jesus em muitas áreas da sua vida. E quando eu falo sobre você, obviamente estou me colocando também nisso. E todas as vezes que você diz não para Jesus, ou Jesus está falando e você finge que não está ouvindo. Você já fingiu que não estava ouvindo? Já? Fala a verdade. Deus mandou você fazer uma coisa e você ficou, né? Como se nada estivesse acontecendo. Nós negamos Jesus. Muitas vezes Jesus vem para a gente diz, não, Senhor, eu estou cuidando de mim. Já parou para pensar como isso é sério? Já parou para cuidar disso? Já parou para pensar nisso? Eu estou cuidando de mim, Deus, eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso cuidar dos meus, eu preciso cuidar, porque senão vai dar ruim. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, né? Qual o primeiro mandamento? Vamos lá, qual o maior mandamento? Amar a Deus, isso, sobre todas as coisas. Qual o segundo maior mandamento? A palavra manda você amar a si mesmo? Ela falou para você amar, isso deveria ser natural e normal, amar a ti mesmo. Mas a palavra manda amar o próximo. A gente tem que decidir se nós vamos viver conforme o mundo ensina a gente a viver, então nós vamos viver com as leis do mundo, correto? Se nós vivermos conforme a palavra nos ensina, então nós viveremos conforme as promessas do Senhor para a nossa vida. Você entende? A gente aqui, né? A gente fica muito... Eu como pastor, os líderes, o nosso bispo, as bispas, quando nós lidamos com vidas, nós ficamos muito expostos espiritualmente. O que é ser exposto espiritualmente? Por exemplo, tinha uma pessoa que eu fui dentro da casa dela, uma das pessoas, né? Eu fui dentro da casa dela, eu expulsei demônio diversas vezes, eu tirei muitos trabalhos que estavam lá, a gente fez sabe? Aquele demônio, ele pegou raiva de mim. Ele pegou uma raiva assim absurda de mim, sabe? Ele vinha me chamando de palhaço. Teve uma vez aqui que ele falou, seu filho daqui, mandou. Aí eu falei, você tá nervosinho? Vamos ali bater um papo ali, né? Então a gente fica muito exposto. Teve uma vez que eu fui me acostumando com isso. O que é se acostumar? Eu sou pastor, eu sei que eu vou ficar enfrentando batalhas, né? Aí, de madrugada eu sentia muita presença do maligno, sabe? Eu orava, tinha que repreender, sabe? Ficava aquele troço pesado, aquele clima pesado. Eu lembro uma noite que eu estava orando, ele tive que levantar de madrugada. Aí comecei a orar, e fui para a sala, para não acordar a Raíza, né? Fui para a sala, me ajoelhei no sofá, baixei a cabeça e comecei a orar. Tô orando. Daqui a pouco eu senti um troço muito esquisito. Estava pertinho de mim, eu falei, meu Deus, eu vou abrir o olho, vou dar de cara com o demônio. Eu fechei o olho quietinho, eu falei, meu Deus, aí deu aquele medo, aquela coisa esquisita, né? Não sei se você já sentiu isso, mas estava muito perto de mim. Daqui a pouco, quando eu abri o olho, era a minha cachorra desse tamanho, cabeção preta assim, eu falei, o que tu está fazendo aqui? Vai dormir, cara. Ela estava falando, o que você está fazendo? Mas, aí teve uma vez, o que aconteceu? Eu estava dentro da minha casa e eu estava acostumado com isso, toda noite. Toda noite, eu dormia muito mal. Porque toda noite era uma batalha espiritual acontecendo. Mas eu falei, ossos do ofício, né? Normal, acontece. Aí teve uma vez que a Raíza me ligou e falou, Felipe, eu vi um pé lá no nosso quarto. Aí eu falei, como assim um pé no nosso quarto? Aí eu vi. Nossa, tá esquisito aqui. Eu falei, estou indo para casa. Aí cheguei em casa, orei, repreendi e tal, isso, aquilo. Aí eu falei, Senhor, aquilo ali me atentou para uma coisa muito interessante. Que história é essa do demônio estar entrando na minha casa? Que história é essa? Ele está querendo... Aí eu me revoltei, porque para mim, tudo bem. Mas a minha mulher ver, minha esposa ver, não. Que história é essa? Eu me levantei cheio de fé, repreendi, tal, isso, aquilo, tudo, sumiu. Depois eu fui acostumando com isso. Aí voltou de novo, aconteceu quando eu estava aqui já em Madureira. Isso foi na outra, aconteceu quando eu já estava morando aqui. Aí eu falei, não, que história é essa, Senhor? Aí eu não lembro quem foi, não sei se foi a bispa ou se foi o bispo, não sei qual dos dois que foi, e falou,
Que história é essa de estar dentro da sua casa? Eu falei: verdade. Que isso? Eu mudei minha oração. Sabe qual foi a minha oração que eu mudei? Eu comecei a falar assim: Senhor, eu vou me preocupar com as tuas coisas. As minhas coisas é contigo. Eu não quero demônio dentro da minha casa. Eu não quero ficar que ele fique me perturbando de madrugada. Eu quero, se eu quiser levantar para orar, eu vou levantar para orar. Mas demônio não. Eu quero a minha casa em paz. Eu quero a minha casa em paz. Sabe? A partir daquele dia, mais nada. Toda vez que eu enfrento alguma batalha espiritual, eu falo: Senhor, eu estou aqui. O resto é contigo. Eu não vou nem orar pela minha casa é sua. Eu vou me preocupar com as tuas coisas. Você entende? Por quê? É sobre Ele, não é sobre nós. Às vezes você está tão preocupado em você, e você está perdendo tudo na sua vida. Você está indo de ralo abaixo. Você está perdendo coisas que Deus tem te dado, dons que Deus tem te dado. Está perdendo as bênçãos dentro da sua casa. Você está entendendo? É muito sério isso. Nós temos que fazer escolhas. Por quê? Deus, Ele envia o fogo para a nossa vida, para que nós possamos ser usados por Ele. Todo mundo vai ter que subir aqui e se empregar? Não, gente, fiquem tranquilos. Sei que tem gente que tem pavor de altar, né? Mas se Deus te chamar? Mas a maioria das vezes, Deus te chama para coisas muito mais simples, que você está deixando de lado. Às vezes Deus quer usar a tua vida para coisas tão simples, e você está dizendo: não, Senhor, eu estou tão preocupado com os meus problemas, eu estou tão preocupado com as minhas dificuldades, e você fica só piorando a situação. Sabe, esse é o ano que nós estamos profetizando, que é o ano da expansão do reino. Esse ano, ele não pode ser um ano normal. O reino de Deus tem que expandir através da sua vida. Você precisa ser um eco do reino. É uma escolha. Talvez você esteja há muitos anos acomodado no seu lugar. Talvez você esteja há muitos anos achando que já fez muito pelo reino. Será que o que você fez até hoje se compara ao que Deus e a que Jesus fez pela sua vida? Será? Eu sempre digo o seguinte: se você está aqui na terra, Deus tem vida. Deus tem propósitos para a sua vida. Você decide aceitar ou não. Toda vez que você nega, você paga um preço. Você pode ter certeza disso. Toda vez que você diz não para Jesus, ou você fica saindo pela tangente, colocando desculpas. Já parou para pensar o quanto nós somos escorrega? Aquela pessoa que escorrega? Não é comigo não. Poxa, mas tal pessoa, poxa, mas aquilo, poxa, a pessoa fez isso comigo. A gente fica dando desculpa, gente. Quem dá desculpa vive fracassado. Já parou a pensar nisso? Vou fazer uma pergunta séria para você, tá? Você já viu alguma pessoa que deu desculpa sendo vitoriosa? Pessoas que só vivem na desculpa, já viu? Eu não conheço não. Você está entendendo? A gente fica dando desculpa. Porque isso, porque... Sai para lá essas desculpas todas. Eu quero viver os planos de Deus, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero avançar. Pensa direitinho, tá? Olha para as suas mãos, olha. Sabe o que Deus tem colocado nas suas mãos? Olha para ela para você entender o que eu estou falando. Sabe o que Deus tem colocado sobre as suas mãos? Poder. Existe poder sobre as suas mãos, sabe? Se você parar para compreender o que você pode fazer debaixo dos céus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É pela tua própria força? Não. É sobre Ele. Você está entendendo? Se você
se nós fôssemos ler aqui, não vou ler não, porque... Mas se você for ler Mateus 6, você vai ver o seguinte: Deus vai falando, olha, não fica orando as mesmas coisas. Não fica, sabe, pedindo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre nós entendermos a vontade de Deus. É mais ou menos assim, tá? Pai, o que o Senhor está fazendo aqui nessa terra? Me coloca no centro do que o Senhor está fazendo aqui nessa terra. Me coloca no centro da tua vontade. Eu estava lembrando isso na sexta-feira, né, sobre isso. Eu estava conversando, batendo papo com o pessoal aqui na hora da oração, né? E estava falando. Eu nunca pensei em pregar. Para mim, nunca foi muito assim. Eu sempre gostei de ficar por trás, né? Sabe? Fazendo as coisas. Sempre fui muito assim. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo é... Engraçado que quem me ensinou muito isso foi o professor Gerson, né? Aquele professor de canto. Ele abençoou muito a minha vida. Ele falou: Felipe, se você quer viver os planos que Deus tem para a sua vida, tudo que te apresentar você aceita e faz. É meio doido isso, né? Você imagina, por exemplo, eu já dancei na igreja. Imagina a cena do pastor Felipe dançando na igreja. Não foi boa. Eu era bem mais jovem, né? Mas cada coisa que eu fiz, cada coisa que eu vivi, eu olho hoje e eu estava ali vivendo o que Deus estava fazendo naquele lugar. Muitos e muitos anos eu estava ali, no som. Eu estava ali no som, preparando, fazendo tudo para que o culto fosse o culto mais perfeito do mundo. Eu ficava frustrado quando dava errado, sabe? Quantas e quantas vezes, sabe? Então, nós temos que nos preocupar com uma coisa. Se Deus está fazendo alguma coisa aqui, eu quero estar no meio. Por exemplo, nós vamos ter o dia 13 de abril. Quem tá cheio de expectativa para o dia 13? Você está? De que forma você vai participar? Você só vai ao dia 13? Se eu tiver que estar lá na porta, só dando a mão para todo mundo, se eu tiver que estar no estacionamento, abençoando as pessoas, eu vou estar lá, porque eu quero participar do que Deus está fazendo naquele lugar. Você está entendendo? Se o culto estiver acontecendo aqui, eu tiver que estar lá atrás só intercedendo, eu vou estar lá. Sabe por quê? Eu quero participar do que Deus está fazendo aqui nessa terra. Vocês estão compreendendo? Isso muda a forma de enxergar as coisas, gente. A gente perde muito tempo olhando para os nossos problemas, para as nossas lutas. É engraçado, né? Homem e mulher é um bicho muito esquisito, muito diferente, né? Ontem a gente estava conversando, a gente estava falando o seguinte. Eu olho para mim, eu estou falando demais da pastora Raíza, né? Hoje ela nem está aqui para se defender. Mas a gente vai conversar sobre um problema. Para mim, eu falo: o que nós precisamos fazer? É isso, então vamos lá, resolve. Pum. Ela não, a mulher quer ficar o quê? Blá, 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 blá. Meia hora falando. Não é assim, homens? Amém? Quem está casado está quietinho, não. Mas por que isso? Às vezes nós ficamos assim. Engraçado, a mulher tem necessidade de falar, né? E se o homem ficar quieto, ela fala: mas você está quieto demais. Se você fala, mas você está falando muito. Né? Mas, gente, às vezes a gente está assim, a gente fica falando: mas isso, Senhor, mas o Senhor. Esquece essas coisas, esquece as desculpas, entrega a sua vida para o Senhor e vai. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Eu vou mudar e vou. Mas eu preciso ter ousadia. Senhor, me manda ousadia, me manda poder para que eu possa ir. Eu tenho medo. Senhor, tira o meu medo. Eu quero avançar. Tem que perdoar alguém. Senhor, eu tiro isso do meu coração, não quero ficar parado. Gente, nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui para todo mundo. Mas a decisão é sua, de mais ninguém. A decisão é sua. Sabe? A decisão é sua. De estar próximo de Deus ou estar distante. A gente tem ensinado vocês a orar em casa? Temos? Temos ou não temos? Nós temos feito devocionais para vocês? Temos ou não temos?
Nós colocamos um aplicativo na mão de vocês que vocês podem aprender a palavra. Vocês já aprenderam? Nós colocamos, por exemplo, as trilhas de crescimento. Você já fez? É uma escolha, é sua escolha, de mais ninguém. É tua escolha, a decisão é sua. Sabe? Nós precisamos nos posicionar. Essa palavra, ela é muito importante. Você precisa se posicionar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Enquanto você ficar dando desculpas, enquanto você ficar arrumando coisas, você não vai sair do lugar. Está entendendo? Olha o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8, não precisa abrir não. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo desce sobre a sua vida, não é para você ficar, estou cheio da presença, balá, 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 balá. Não é isso. O Espírito Santo, ele enche você para que você possa ser testemunha dele. Testemunha dele. Existe um louvor que nós cantamos na sexta, e ele fala o seguinte, né? E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés, quer dizer, nós somos úteis a ele, e ser seus pés aqui na terra. E diz assim uma coisa que às vezes a gente esquece de entender: e olhar com teus olhos de graça e amor. Você tem olhado com olhos de graça e amor, ou você tem olhado com olhos de julgamento? Que tipo de testemunha você tem sido? Que tipo de testemunha você tem sido? Sabe? Não sei se eu posso dizer isso aqui, mas enfim. Outro dia eu estava almoçando com uma pessoa, e essa pessoa era budista. Que imagem ruim que ele tem da igreja, cara. Que imagem ruim que ele tem da igreja. Aí eu falei, espero que não sejam os meus membros, as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos hipócritas, nós somos julgadores, nós não olhamos com graça e amor, nós olhamos com peso, nós queremos ser a justiça. Você não é a justiça quem é? O nosso Deus. Você está entendendo? É sermos testemunhas de Jesus, sermos o amor de Jesus. Quando alguém chega para você, o que você tem sido? Não pensa o que a pessoa é para você, não, pensa o que você é para as pessoas. Essa talvez tenha sido uma das coisas que mais mudou a minha vida, foi essa. O que eu sou para as pessoas. Esquece que as pessoas são para você. Mas o que nós somos é apenas reflexo do que está aqui dentro. Você tem liberado amor e compaixão? Você tem sido bênção na vida de alguém? Você tem sido bênção na vida de uma pessoa? Uma pessoa sequer? Você tem sido aquela pessoa que apoia, aquela pessoa que levanta, aquela pessoa que puxa a orelha quando precisa puxar? Puxar a orelha com amor é bênção. Eu sempre digo o seguinte: tenha uma pessoa do seu lado que puxa a tua orelha, porque se você não tiver, você vai ser mimado, e você não vai sair do seu lugar. Tem que ter alguém que diga assim: você está errado, você está fazendo tudo errado. Mas a pessoa vai dizer em amor, e de preferência que seja uma pessoa espiritual suficiente para não olhar com os olhos humanos, mas olhar com os olhos espirituais, sabe? O tema hoje é do fogo para o campo, né? O fogo nos capacita. O que é o campo? É a vontade de Deus para cá, para a terra. Qual é o seu campo? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica pensando no macro, né? As coisas grandes. Mas qual é o seu campo? O seu campo é onde você está hoje. O que você pode fazer com o que tem na sua mão? O que você pode fazer com o que você tem na sua mão? Porque eu te garanto que você tem contato com pessoas, não é? Você tem sua casa, tem sua família. Você tem seu ministério. Deus te deu algum dom. O que você pode fazer no seu campo?
até na sua vida financeira, na sua profissão. Com o que você tem hoje, o que você tem feito? Às vezes as pessoas acham, o reino de Deus é só ir para a igreja e levar alguém. Não é isso. Obviamente isso é bênção pura. Você ser usado para a salvação de alguém é maravilhoso. Mas não é só sobre isso. Muitas vezes é só sobre ser testemunha de Jesus onde você está. Você está no seu trabalho, tá? Você chega lá, talvez você esteja insatisfeito. Quem é que quer ganhar mais no seu trabalho? Você quer ganhar mais? Você corre o risco de estar insatisfeito, não corre? O que você tem que fazer? Você tem que ser o melhor no seu trabalho. Se você chegar lá com má vontade, vai adiantar alguma coisa? Você está refletindo Jesus no seu trabalho? Se você ficar de fofoca no seu trabalho, você está refletindo Jesus no seu trabalho? Se você ficar de fofoca dentro da sua casa, você está refletindo Jesus? É interessante, né? Estou passando um pouquinho da... Não está cedo ainda, dá para fazer mais um pouquinho. É muito interessante você ver casais, né? Casais que eles acabam tendo problemas com a sua família por falta de sabedoria. Quando eu comecei a namorar a Raíza, eu fiz um combinado com ela. Vamos fazer o seguinte: para minha família eu te protejo, para a tua família você me protege. Nosso problema é entre a gente. Não contamos para... Por quê? Já pensou se eu chego... Mulher dá problema? Só mulher dá problema, os homens não, tá? Tudo santo, tudo santo, tudo santo. Ó. Imagina se eu pego, por exemplo, mãe ou meu pai, para alguém da minha família, fica assim, Raiz é isso, Raiz é aquilo. O que acontece? Daqui a pouco a mãe está contra ela. Não é inteligente. Eu estou refletindo o reino de Deus ali? Não. Às vezes o que você está dizendo está jogando o teu filho no inferno. Toma cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que você está falando para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que refletir Jesus. Às vezes até dentro da igreja. Eu sempre falo, gente, fuja de fofoca. Fofoca é a maior arma de Satanás. Se a tua boca está sendo usada para fofoca, o inimigo está te usando para fofoca. O que é fofoca? Você pode resolver o que você está falando? Não, então vai orar, não precisa falar com ninguém. Se você vai falar, fala com quem pode resolver. Qualquer coisa paralela é fofoca. E posso te ensinar uma coisa? Toda vez que você estiver escutando, você está escutando maldição para a sua vida. Não pense que aquilo não afeta o teu coração, que afeta sim. Eu sei separar. Sabe nada. Sabe nada. Fofoca a gente deixa... Poxa, irmã, poxa, irmão, vamos orar por isso aí, esquece isso aí. Poxa, nem fala sobre isso para mim não, cara, que quero ouvir isso não. Sabe? Será que nós somos reflexos de Jesus? Ou será que você tem capacidade suficiente de ser Jesus e exortar uma pessoa? Cara, o que você está falando tudo errado, cara. Isso está traindo maldição para a sua vida, esse deveria ser o certo. Na verdade, é o certo. Mas isso deveria ser que todo mundo falaria. Alguém vai falar uma fofoca para você? Poxa, não entra nessa não, você está fazendo tudo errado. Conversa com a pessoa certa. Se é o pastor, vai conversar com o pastor. Se é o teu líder, vai conversar com o teu líder. Conversa com quem tem que conversar. Comigo, você está fazendo totalmente errado. Já parou para pensar sobre isso? É escolha. Depois não adianta reclamar. Depois não adianta reclamar. Será que nós estamos sendo... exemplos de Jesus, sabe? Para a gente encerrar, abra aí Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, está escrito assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Deixa eu te dizer uma coisa,
Talvez você tenha plantado a vida inteira. Talvez você tenha feito diversas coisas durante a sua vida para que você pudesse plantar. Essa é a hora de você ir para o campo e colher. O maior erro que nós podemos fazer é só ficar plantando. Você vai plantar para o resto da vida, tá? Mas tem um momento de colheita. E para colher, você precisa ir para o campo. Você precisa ir lá, colocar a mão na massa. Você precisa ir para o centro da vontade de Deus. Sabe? Gente, nós estamos profetizando, gente, eu estou falando isso e eu peço muito que Deus possa tocar o seu coração. Sabe? Nós estamos profetizando que esse vai ser um ano incrível. Vai ser um ano incrível, vai ser um ano abençoado. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai ser um ano abençoado para a sua vida, um ano poderoso. Sabe? Eu não quero chegar ao final do ano e ver você reclamando da sua vida. E ver você, nada mudou. Não quero isso, nós não queremos isso. Nós queremos que você viva o sobrenatural de Jesus. Agora, é necessário que você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso agora? Pode? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você ainda não saiba exatamente para onde ir. Talvez você não saiba exatamente o que Deus quer da sua vida. Acho que essa é uma das grandes dúvidas que todo mundo tem, né? Mas Ele já te colocou em alguns lugares. E esses lugares, o que você tem sido? O que você tem feito nos lugares onde Deus já te colocou? Talvez você esteja querendo muito, mas não começou nem pelo pouco. Sabe? Entrega ao Senhor. Entrega a sua vida para Ele, sabe? Busca Ele. Busque o Senhor, mostra-me os teus caminhos. Senhor, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar aqui nessa terra? Para colaborar com as tuas coisas aqui nessa terra? O que eu posso fazer? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso mudar em mim? No primeiro domingo lá nós tiramos os pesos. O que mudou na sua vida? Você não colocou lá no fogo, os seus pesos? O que mudou na sua vida? Se você não realmente tirar aquilo, não deixar Deus tirar aquilo, você não vai para lugar nenhum. Esse é o momento de nós irmos, sabe? Esse é o momento de nós avançarmos. Esse é o momento de você avançar, de você ir para dentro. Não é o momento mais de você ficar com medo, não é o momento mais de você ficar dando desculpas. Chegou o tempo de nós avançarmos. Diga assim, chegou o meu tempo. Chegou o teu tempo de fazer as obras do reino aqui nessa terra. A fé sem obras, ela é? Está fraca ainda, está morta. A fé sem obras, ela é? Morta. Ela é morta. A tua fé precisa de obras. Vai orar por alguém, vai trazer o sobrenatural aqui para essa terra, vai clamar a Deus para que coisas grandes possam acontecer. Se você está vendo alguém caído, seja luz, não seja aquele que derruba mais. Seja luz. Seja a diferença por onde você for. Sabe? Eu creio que Deus está levantando uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja cheia de poder. Não poder para ficar ali guardada para si mesmo, mas um poder para avançar, um poder para expandir, um poder para abençoar aqueles que estão perdidos. Uma igreja para abençoar aqueles que estão fora do reino. Uma igreja que ajude a levantar aqueles que estão caídos. Uma igreja viva, uma igreja que se preocupe com a sua própria casa, com a sua própria família. Adianta de quê? Você está aqui dentro e a tua família está perdida lá no inferno. E talvez você já esteja acostumado com isso. Será que é isso que Deus sonhou para você? Talvez você orou por anos e nada mudou e você se acomodou. Foi para isso que Deus te chamou? O povo ficou 40 anos para entrar na terra prometida. Você está orando por um e está se dando satisfeito. Talvez Deus tenha te chamado para o teu ministério e você está empurrando isso há quanto tempo? É hora de nós avançarmos, é hora de nós crescermos, é hora de nós falarmos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu não sei, Senhor, para onde eu vou? Eu só sai do seu lugar, só se mexa. Não aceite ficar no lugar que você está. Você que é voluntário, tome muito cuidado, avance no lugar que você está. Deus está te chamando para coisas maiores, Deus está nos chamando para coisas maiores. Você é líder de célula.
Você que é participante de célula, Deus está te chamando para coisas maiores. Se você não está apto para cuidar de uma pessoa, você não está apto para o Evangelho. Já parou para pensar sobre isso? Porque o Evangelho é uns pelos outros. Se você não pode cuidar de uma pessoa, já parou para pensar como Deus olha para você? Desculpa, talvez eu esteja sendo um pouco agressivo, mas eu quero que você viva o sobrenatural. Eu quero que você viva uma vida abençoada, cheia do poder de Deus. Eu quero que a sua vida seja transformada. Eu não estou aqui para ficar de blá 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 esperando que as coisas caiam do céu. Não, nós atraímos o reino dos céus para essa terra. Você tem o poder de atrair o reino de Deus para a sua vida. Que nessa manhã o teu coração possa queimar por mais. O fogo do Espírito Santo possa te tocar e te avivar para que você viva coisas sobrenaturais. Sabe? Vamos para cima, não é hora de recuar, não é hora de ficar dando desculpas, não é hora de ficar mais empurrando as coisas, é hora de nós irmos para cima e vivermos todos os planos e promessas de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra no seu coração? Recebe? Deus está preparando coisas grandes para a sua vida. Nós vamos viver o sobrenatural dele. Se você quiser viver um evangelho mais ou menos, viva. Melhor você viver o evangelho mais ou menos do que estar fora dele, você vai perder sua salvação. Mas eu não estou te chamando aqui hoje para um evangelho mais ou menos. Eu estou te chamando para o evangelho sobrenatural, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por onde ele passava, as vidas eram transformadas. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas só de tocar nele. Ele trazia o sobrenatural aqui para essa terra. Nós somos os sobrenaturais de hoje. Deus está te chamando para ser o sobrenatural dessa geração, para você viver coisas maiores e poderosas em nome de Jesus Cristo. Amém?